Olá, eu sou o professor Antônio André, bem-vindo ao meu canal Doutor Administração. Nessa série eu estou falando sobre estratégia empresarial. E agora eu quero falar em detalhes sobre uma das estratégias mais importantes que uma empresa pode adotar, que é a estratégia de manter os clientes que ela já tem. Por quê? Porque, de um modo geral, as empresas, particularmente no Brasil, elas costumam ser muito ruins no pós-venda, sabe? Elas perdem muitos clientes porque o pós-venda é ruim. Eu já cheguei, inclusive, a fazer uma série aqui no canal Doutor Administração. Se você quiser, procura essa série no canal, falando sobre como o pós-venda aqui é muito ruim. Então, as empresas perdem muitos clientes. Elas compram e depois não compram mais, por muitas razões. Eu agora vou descrever um pouco quais são as ações que podem ajudar essa empresa a fidelizar, a reter esses clientes, a tentar garantir que esses clientes continuem comprando dessa empresa, né? Uma dessas estratégias pode ser, por exemplo, o seguinte: você ter uma garantia estendida. Veja, por exemplo, os chineses, né, os carros chineses que chegaram no Brasil. Hoje em dia, você vai comprar um carro chinês, que nem, por exemplo, a BYD, que está fazendo um enorme sucesso. O carro tem 6 anos de garantia e a bateria do carro tem 8 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Esse tipo de garantia transmite segurança, né? Você se sente seguro para comprar um carro com 6 anos de garantia, não é verdade? Então, uma garantia estendida, por exemplo, ajuda a fidelizar o cliente. Outro tipo de ação que ajuda a fidelizar o cliente é, por exemplo, uma grande rede de assistência técnica. Vou dar um exemplo para você. Eu adoro motocicleta e eu já tive 12 BMWs. Qual é a vantagem de ter uma moto BMW? Que a BMW tem muitas concessionárias espalhadas pelo Brasil. E eu que gosto de viajar longe, então, por exemplo, já aconteceu de eu ter um problema, mas um problema que não tinha nada a ver com a moto praticamente. Furou um pneu e eu estava perto de Curitiba e eu consegui chegar em Curitiba e lá tinha uma concessionária, eu troquei o pneu na concessionária da BMW. Mas a BMW tem concessionária em praticamente todas as capitais do Brasil e algumas cidades grandes. Então isso me dá um conforto, por exemplo, né, se eu for fazer uma viagem longa. Nesse momento, por exemplo, eu tenho uma Ducati. Uma Ducati é uma moto maravilhosa, mas tem muito menos assistência técnica, muito menos. Ou seja, a Ducati é uma rede muito menor do que a BMW. Isso significa o seguinte, que se eu for fazer uma excursão, uma viagem mais longa, tá certo? E eventualmente acontecer alguma coisa com a motocicleta, eu vou ter dificuldade para arrumá-la. Então eu vou ter que mandar essa motocicleta de volta para São Paulo. Percebe? Então, para quem quer fazer viagens mais longas, tá certo? Ele vai preferir uma motocicleta que tenha uma rede de assistência técnica muito maior, como por exemplo a Honda tem. Outra forma de você dar mais credibilidade, você garantir mais a retenção dos seus clientes, é exatamente dar foco no atendimento, na qualidade do atendimento do cliente. Não só durante a venda, mas é a qualidade que você dá, do atendimento que você dá ao seu cliente depois da venda. Eu sou capaz até de dizer que o foco no pós-venda, ele é fundamental. Eu vou dar um exemplo para você. Eu comprei um carro, estou agora falando da BYD, eu comprei um carro da BYD e o que aconteceu? O vendedor esqueceu de me dar o manual de garantia do carro. Foi o esquecimento dele. Conclusão, eu tive que fazer a manutenção do carro, liguei para ele, ele imediatamente mandou entregar o manual aqui em casa. Ou seja, ele foi muito prestativo, muito responsivo, né? Respondeu imediatamente. E isso me dá tranquilidade, porque caso aconteça alguma coisa, eu sei que a empresa vai estar me apoiando. Então, responder rapidamente, sabe, atender o cliente com precisão. Outro aspecto importante, por exemplo, é a valorização do seu usado, do seu seminovo na recompra, né? Então, por exemplo, você compra um automóvel e você, quando vai trocar o automóvel, a própria concessionária que vendeu o carro para você, ela valoriza o seu carro, que afinal de contas foi ela que vendeu, mais até do que o próprio mercado. Isso te dá tranquilidade, tá certo? Saber que você comprou um bem e que você, quando você for trocar esse bem, ele te paga um valor justo na recompra. Então, eu agora de pouco falei que eu tive já
12, 13 BMWs, porque naquela época eu chegava lá na concessionária e o gerente da concessionária me pagava um preço muito justo pela BMW que eu tinha comprado dele e agora eu estava trocando. Isso facilitava muito o processo, porque muitas vezes você vai, por exemplo, trocar um carro, trocar uma motocicleta, e você vai na concessionária e ele pede o documento do carro e ele entrega o documento para o avaliador de carros seminovos avaliar o seu carro. E aí esse avaliador joga o preço do seu carro lá embaixo. Você fica até ofendido com o preço que às vezes você ouve. Conclusão, você vai embora e não compra o carro de novo. Tá certo? Então, valorização do seu seminovo, sabe, na recompra. Isso é uma forma de você fidelizar o cliente. Outra forma de você fidelizar o seu cliente é o atendimento personalizado, né? Por exemplo, eu sou sócio fundador do meu Contador Prime. O que é o diferencial do meu Contador Prime? Por que a gente tem tantos clientes e clientes tão fiéis? Porque o atendimento é absolutamente personalizado. E a empresa, ela não é simplesmente um escritório de contabilidade que manda guia para o cliente pagar. Ela está muito interessada no desempenho da empresa. Ela está o tempo inteiro procurando identificar possibilidades do cliente pagar menos imposto, ou do cliente ter restituições de impostos, né? Esse tipo de atenção personalizada retém o cliente, porque o cliente se sente importante. Então, atendimento personalizado. Outro tipo de estratégia que ajuda a manutenção do cliente é a venda one-to-one, que é chamado um a um. É quando a venda acontece e você está atendendo exatamente aquilo que o seu cliente quer, sabe assim, personalizando o serviço que você quer para ele, né? Por exemplo, na consultoria, isso é muito comum, né? Um consultor, quando vai atender um determinado cliente, ele precisa prestar um serviço tailor-made, né? Feito sob encomenda. Então, atendendo exatamente aquilo que o cliente quer. Então, direcionando, sabe, o trabalho de maneira a atender exatamente as carências, as necessidades que o cliente tem. E assim ele fideliza esse cliente também. Outra forma de você fidelizar o cliente é você investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. Para quê? Buscando excelência técnica, né? Quando você tem um produto de excelência, um produto que não quebra, um produto que entrega exatamente o que o cliente está querendo, porque ele tem excelência técnica, o cliente volta a comprar. Então você veja, eu estou descrevendo algumas estratégias aqui que fazem parte desse conjunto que eu estou chamando aqui, do primeiro conjunto de estratégias, que são as estratégias para manutenção do seu market share, ou seja, manter os clientes que você já tem. Continue no meu canal, que eu vou falar sobre outras estratégias.